Minha gente, olha só esse assunto que está dando o que falar, viu? A Organização Mundial da Saúde classificou o presunto na mesma lista do cigarro quando o assunto é risco de câncer. Mas calma, isso não quer dizer que comer presunto seja tão perigoso quanto fumar. O que muda é o tipo de risco, a quantidade e, claro, a frequência de consumo. E quem vai explicar pra gente agora, ao vivaço, é o repórter Carlos Daniel. Oi, Carlos, boa tarde pra você. Oi, Bruninha, uma ótima tarde para você, Fábio, e para todos que acompanham o nosso Correio da Tarde. Pois é, minha amiga, eu confesso para você que já não era muito fã ali, não só do presunto, mas como todos os derivados, né? E agora com essa orientação, com essa afirmação da Organização Mundial da Saúde, agora é que eu não quero mais nem perto lá da cozinha de casa. Mas a gente sabe também que esse alimento é muito comum, é muito fácil de encontrar no prato do brasileiro. Mas agora isso deve mudar, né? Depois dessa orientação da OMS, que classifica o presunto na mesma classificação de risco ali do cigarro. Mas o que será que isso quer dizer? O que representa a partir de agora? Nós vamos explicar com quem entende do assunto. O nutricionista Diego Debout vai nos contar, Diego, por que dessa classificação agora que a OMS classificou, né, o presunto com o mesmo risco do cigarro. Boa tarde. Boa tarde, Carlos. Boa tarde para quem está em casa. E essa classificação, ela se dá justamente pela potencialidade desses produtos, os embutidos, o presunto, por exemplo, em trazer câncer para as pessoas quando consumido em excesso. Então, esses alimentos, quando a gente consome em excesso, o nosso estômago, ele acaba causando uma inflamação que pode potencializar justamente os efeitos do câncer, e por isso que é tão necessário a gente evitar esses alimentos como base da gente, e a gente está utilizando só como exceção ali uma vez por mês e não como todos os dias. Ô, Diego, você preparou, Geraldo, mostra aqui pra gente nas imagens, o Diego preparou pra gente aqui nas imagens, na mesa, na verdade, pra gente exemplificar que não só o presunto, mas tem também outros derivados, né, Diego? A salsicha, a linguiça, é um risco também esses alimentos? Exatamente, porque o que é que vai ter no presunto que a gente tem que estar evitando na nossa alimentação? O excesso de sódio, nitritos e nitratos, a adição de conservantes químicos, certo? Então, nesse caso aí, a linguiça também vai ter esses componentes, a salsicha também vai ter, a mortadela também vai ter. Então, por isso que eu trouxe também esses outros alimentos aqui, para a gente estar evitando, de acordo com a classificação da Organização Mundial da Saúde. Ô, nutricionista, aí me diga uma coisa, com essa classificação, significa dizer que consumir esses alimentos em excesso causa o mesmo risco de fumar? Não exatamente. O cigarro, ele vai ter ali o maior potencial cancerígeno para o ser humano. Então, eles são classificados dessa forma, mas o cigarro, ele chega a ser mais perigoso do que esses alimentos. Não diminuindo o risco desses alimentos, certo, Carlos? Porque esses alimentos também, quando consumidos em excesso, trazem câncer. Então, o ideal é evitar o cigarro, o ideal é evitar esses alimentos, os embutidos, a linguiça, a mortadela, o presunto, para que dessa forma a gente consiga ter saúde na nossa alimentação. Saúde é a palavra de foco. Você também preparou para a gente aqui, antes de encerrar, umas formas, algumas alternativas que a gente pode substituir, né, Diego? Exatamente. Eu trouxe para vocês o que a gente deve evitar, e aí agora eu trouxe para vocês os alimentos que a gente precisa ter como base na nossa alimentação. Então vai ser ali os vegetais, os legumes, certo? Como a batata, a cenoura, o tomate, e aí também fontes de gorduras saudáveis como o azeite, o ovo, certo? As frutas são importantíssimas, o frango também. Então, o que eu quero dizer com isso é que você tem uma alimentação baseada em frutas, legumes, vegetais, fontes de gorduras saudáveis, fontes de proteínas. Eu trouxe também, por exemplo, fontes de fibras como o feijão e também como o psyllium, certo? Então, se você faz uma combinação desses alimentos, tendo eles como a sua base, é isso que vai trazer para você longevidade e saúde. Ô, Diego, obrigado, viu, pela participação, as informações e todas essas orientações riquíssimas. Então, a recomendação é justamente essa, né? Variar esse cardápio e tentar o máximo possível, de acordo com a realidade de cada um, evitar esses alimentos ultraprocessados. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, então, Carlos, ao Nutri Diego também pelas orientações.